Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo de número 15, e versículo de número 1, que diz assim, ó. Também vos notifico, irmão, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permanecei. Aí nós vamos explanar agora esse primeiro versículo, versículo por versículo, para vocês entenderem o que Paulo estava pregando para a igreja de Corinto. E eu vou repetir novamente o primeiro versículo, que diz: também vos notifico. Então ele estava notificando, estava escrevendo para a igreja de Corintos o quê? O evangelho. Ele disse: eu noto aqui que o sangue de vocês não vão cair sobre mim. E nós sabemos que Paulo, ele foi o único apóstolo a abrir várias igrejas em vários lugares. Em Roma ele abriu, em vários lugares ele abriu igreja. E ele chegava nos lugares e dizia assim: eu estou notificando a vocês, estou escrevendo para vocês, passando uma carta para vocês do evangelho. Aí ele diz: também vos notifico, irmão, o evangelho que vos tenho anunciado. Ele está dizendo assim, ó, só no evangelho há salvação. E nós sabemos que a palavra evangelho significa o quê? Boas novas. O povo precisava ouvir uma boa nova, uma boa palavra, uma palavra de esperança. E Paulo diz: o evangelho que vos tenho anunciado, eu tenho anunciado a vocês o evangelho. Aí ele diz assim, ó: o qual também recebestes. Ou será que recebeu? Paulo está dizendo: o evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebeste. Será que recebeu o que Paulo pregou, o que eu prego? O que o evangelista Carlos prega, você tem recebido essa palavra? O que a missionária da Igreja Batista Semente da Fé tem pregado, você tem recebido essa palavra? Tem colocado em prática verdadeiramente essa palavra? As pregações que o evangelista Wellington faz aqui, você tem recebido? Tem colocado em prática? Era isso que Paulo estava falando. O evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebeste. Será que recebeu mesmo? Eu vou começar a observar vocês. Vocês começam a me observar se verdadeiramente eu recebi, eu estou colocando em prática. Se recebeu, algo mudou na sua vida. Se recebe de bom grato o que o evangelista Carlos, o evangelista Wellington, a missionária prega, eu vou começar a observar se você verdadeiramente recebeu. Porque tem que botar em prática. Querendo ou não, aqui é o quê? É um colégio. Um colégio espiritual, você tem que aprender. E nós estamos aqui para ensinar. E Paulo está dizendo assim, olha, e no qual também permanecei. Permaneça no evangelho. Permaneça no que nós pregamos. Faça viver, valer o que nós pregamos. Permaneça. Existe uma passagem na Bíblia, no evangelho, que diz que aquele que colocou a mão no arado não pode mais olhar para trás. Como é que eu sou evangélico hoje e depois eu olho para trás e não quero ser mais não? Então não recebeu o evangelho.
Paulo está dizendo assim, rapaz, muitos de vocês estão desviando. Eu tive que sair da igreja de Éfeso. Eu tive que sair da igreja de Filipe para vir novamente pregar o evangelho que você tinha recebido, mas agora você não colocou em prática. Aleluia! Amados, existe uma passagem na Bíblia que diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos das trevas, eles têm a religião dele lá, má, perversa, mas eles seguem na risca. Hoje pela manhã, eu assisti um pequeno trecho de 14 minutos. Eu liguei a televisão, comecei a rodar, e assim, isso aqui é interessante, eu vou assistir isso aqui. De uma jovem chamada de Liana, o nome dela é Liana D-E-E-B, Debe. Eu tinha esses 4 números, esses 4 letras, Liana Derbe. Mas essa jovem, ela era de uma religião perversa, que é o islamismo. Que ela não gosta de crente, mata crente lá, no Islã. E aí ela saiu do Islã e começou a praticar musculação. E começou a colocar aquelas tipos de roupa que mulheres hoje na academia colocam. Dentro de um mês, ela botou 600 vídeos na internet. Dentro de um mês, ela tinha 1 milhão de seguidores. 1 milhão de seguidores. Em um ano, ela estava com 18 milhões de seguidores, estava sendo a maior influencer do mundo. Mas ela começou a se sentir mal. Ela disse, não, eu tenho que voltar às minhas origens. Origem ruim? Sim. Mas ela foi ensinada daquela maneira. Como também eu sou ensinado no Evangelho, e eu não vou perder a minha identidade por dinheiro nenhum. E ela começou a dizer assim, não, está errado isso aqui, esse tipo de roupa eu não posso usar. E começou a voltar a seguir a religião dela. E os pessoal disseram assim, rapaz, você vai perder muito dinheiro. Ela disse, não, mas eu tenho que voltar às minhas raízes. Os filhos das trevas são mais prudentes, irmão. As pessoas têm a religião deles ali, ele mata e morre pela religião dele. E será que nós se matamos, entregamos a nossa vida pelo evangelho mesmo? Ou como diz o ditado, é só balela? E aquela jovem ali, ela perdeu os seguidores todos. Mas sabe o que ela fez? Ela voltou a usar as roupas do Islã. Calças bem folgadas, camisas até aqui, e burca, e começou a malhar mesmo com aquele tipo de roupa. E ganhou mais seguidores ainda. Uma religião ruim, sim. Ela não foi comprada pelos 18 milhões de pessoas que davam uma boa condição financeira a ela. Mas, infelizmente, nós ensinamos, porque eu conheço. Não pessoalmente, mas pela internet. Pessoas que eram pregadores de uma igreja tal. Hoje esse jovem, ele tem agora mansões e mansões e mansões. Tem dinheiro mesmo, é dinheiro, dá muito dinheiro. Ele se afastou de Cristo. Os filhos das trevas são mais prudentes naquilo que aprendeu. Ele não era somente, amado, ele não somente aprendeu, ele também ensinava, porque ele era pregador. Aleluia! Precisamos rever qual é o Deus que nós servimos. É um Deus que nós matamos e morremos? Verdadeiramente será? Será que nós se entrega até a nossa própria alma para esse Cristo? Porque o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, irmão, o evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permanecei, permaneça. Quem já ouviu falar aqui nos Recabitas? Uma mensagem antigona, e poucas pessoas pregam sobre o Recabita. Está registrado lá no livro de Jeremias, capítulo 35. Nos fala sobre a obediência dos Recabitas.
Era uma comunidade de religiosos, mas eles não eram adoradores de Deus. Deus usou Jeremias e disse: olha, vocês israelitas, punha sobre ele vinho e bebida na frente dos recabitas. E aí colocaram e disseram assim: pode beber, recabita. Ele disse: eu não posso beber não, porque o meu líder falou que eu não posso beber. E eles não beberam. Ainda que as pessoas disseram assim: se você não beber, vai ser morto. Assim, então pode me matar, porque eu não posso beber. Porque o meu líder, Jonadab, não, diz que não pode. Eles eram uma etnia de uma religião não adoradores de Deus. Essa jovem, ela largou tudo pelo Islã. Ilobikam Batsuri Alabácia. Precisamos largar tudo por Cristo. Aleluia. Tudo por Cristo. Nada pode nos comprar, mas infelizmente as pessoas começam a fazer vídeos e vídeos na internet, começa a entrar muito dinheiro e as pessoas se afastam de Cristo. Não são pessoas fiéis a Cristo. Eles são fiéis às religiões dele, mas nós não somos fiéis à nossa religião, que é Cristo. O apóstolo Paulo diz assim: permanecei, ó Pai. Permaneça fiel. E a própria Bíblia diz, em Mateus capítulo 24, se eu não me engano, no versículo de número 13 ou 12, que diz que aquele que permanecer até o fim será salvo. Mas tem que ir até o fim. Aceitou Jesus hoje, eu vou até o final da minha morte. Pode acontecer o que acontecer, pode acontecer desemprego, eu vou estar com Cristo. Pode vir doença, mas eu estarei com Cristo. Pode vir problema familiar, mas estarei com Cristo. Pode acontecer o que acontecer, nós não podemos largar o nosso Cristo, porque só nele há salvação. Porque aceitar Jesus não é mar de rosa. As pessoas acham que aceita Jesus, agora vai ter só paz, só alegria. Jesus foi a prova viva de querer adorar o Pai, e ele começou a sofrer já dentro do ventre da mulher chamada Maria. E foi 33 anos de sofrimento. Mas ele disse nas Escrituras que aceitar a ele não é mar de rosa. Uma passagem conhecida, registrada em João 33, 20, João 16, 33, que ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, e assim como eu venci, vós também vencereis. Eita, rapaz, eu estou dizendo a vocês, quando vocês adoram a mim, vai ter aflição, vai ter perseguição, pessoas vão afligir você, para você desanimar e sair da igreja. Mas você tem a certeza de aceitou a Cristo, firmou o pé e não vai sair. Pode acontecer o que acontecer, porque o evangelho é esse aí, filho. O evangelho é sofrimento, o evangelho é cruz, para você levar. Não, eu aceitei Jesus, agora eu sou mar de rosa. Não é isso o evangelho. O inimigo das nossas almas vai usar pessoas para lhe afligir. Um certo rapaz, ele chegou para mim e disse: olha, eu vou congregar na sua igreja. Tinha ser uns cultos, mas ele falava com uma firmeza. Eu vou assistir os cultos, eu vou vir direto do trabalho, eu vou chegar aqui às 7h30, 8 horas, mas eu vou congregar com você. E ele foi para a casa dele depois. E conversou com a esposa dele. Mulher, a partir de hoje eu não bebo mais. E eu vou ir para a igreja. A mulher, sabe o que a mulher falou com ele? Você vai escolher a bebida, porque eu gosto de beber também, eu gosto de beber com você. Você escolhe a bebida, Jesus. Ele tutubiou. Disse: vou escolher você ficar com a bebida. Se a fraqueza dele é a bebida, o diabo usou pessoas para poder afligir ele.
A pessoa que poderia dar força a ele para dizer, saia da bebida, depois eu vou sair. Não, foi usada pelo diabo. Ou foi usada por Deus? Foi pelo diabo, não pode ser Deus, uma pessoa dessa. Por isso que Paulo está dizendo, e no qual permanecei no Evangelho, no que eu anunciei, permaneça. Permaneça. Eu sei que há situações na nossa vida, cada um tem suas provações, que é difícil, não é fácil. Mas eu também posso dizer também que eu já passei situações difíceis. Mas eu permaneci. Achei apoio de pessoas, sim, porque Deus nunca vai deixar você sozinho no meio das tribulações. Aleluia! Versículo de número 2. Pelo qual também sois salvo, se o não retivestes. Imagine. Paulo está dizendo, rapaz, vocês são salvos quando você segue o quê? O Evangelho. Vocês são salvos quando eu anuncio o Evangelho, prego para você e você bota em prática. Aí vocês são salvos. Mas se vocês não retivestes, aí eu não sabendo significa a palavra retiveste, né, irmão? Porque a Bíblia precisa também de você ler a Bíblia junto com o quê? Com o dicionário. Aí eu fui na internet procurar saber o que significa a palavra retivestes. É aqueles que guarda e conserva. Então guarde a palavra, conserve a palavra. A palavra de salvação, guarde no seu coração. Conserve no seu coração. Não venha reter. Ouvir por ouvir e não guarda. Guarde no seu coração. No momento de aflição, você lembrar, não, o pastor pregou sobre isso, eu não posso fazer assim. Ah, mas está um desejo no meu coração, mas eu não posso fazer, porque o pastor pregou que eu não posso. Faça como os recabitas. Que eles, mesmo com desejo de tomar vinho, mas eles não tomaram. Porque o líder dele falou, não pode tomar. E eles não tomaram. Mas, infelizmente, no nosso meio existem pessoas que está dentro de um quarto, dentro de casa, faz as coisas e está pensando que ninguém está vendo. Quer falar uma coisa, filho? Mas Deus está vendo. Mas Deus está vendo. Não adianta o quê? Adianta o quê você esconder de mim ou esconder de você? Adianta o quê? Adianta o quê? É você enganar você mesmo. Se apresenta na igreja como cristão, mas fora da nossa presença você não é. Eu oro e digo, é crente. Aí Deus diz assim, mas não é. Você não vê não, Luiz Carlos, mas eu vejo. Ô, glória. Então Paulo está dizendo, pelo qual também sois salvo. É salvo pelo Evangelho. Quando você permanece no Evangelho. Quando você retém, guarda e conserva essa palavra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Como vos tenho anunciado. É como eu tenho anunciado. É do modo que eu anuncio. É do modo que eu prego. Aí vocês vão seguir, se quer a salvação. Nós sabemos que a igreja de Corinto era a igreja mais problemática que existia. Paulo pregou para a igreja de Roma. Paulo pregou para a igreja de Filipe. Para a igreja Filipenses, Tessalonicenses, Éfeso, está me ajudando aí, Tessalonicenses. Então ele pregou, mas a pior que tinha era a igreja de Corinto, problemática. Rapaz, se você for observar 1 Coríntios capítulo 5,
A Bíblia fala a respeito dessa igreja de Corinto, que eles pegavam, o rapaz estava, a mãe tinha morrido e o pai casou. O rapaz foi lá e pegou a madrasta. Então essa igreja era terrível. É. A diferença da Coríntios e a exceção é essa aí, a coabitação com as esposas dos pais. É porque se você for observar Corinto, irmão, ela é uma igreja maior. Vê que depois você dá uma olhada, é a mais problemática que tinha. E Paulo estava dizendo. Paulo não foi a primeira vez que Paulo foi lá. E várias vezes é para permanecer. Eu estou sabendo que você não está permanecendo. Você está trazendo escândalo para a igreja. E tem pessoas assim, Paulo, eu não vou para aquela igreja, não, porque tal pessoa. Essa pessoa tem que pegar o quê? Botar no banco sentado. Ou você ou não é, irmão, você fica na batista ou você não fica. Principalmente aqueles que são pregadores. Principalmente aqueles que são levitas. Principalmente aqueles que vêm e pegam o microfone aqui na frente e depois, quando sai, dão um mau testemunho. Ah, sabe por que aquela igreja não enche? Porque não tem palavra? Palavra tem. E não vem por causa de você. Felizmente. Existe uma passagem na Bíblia em Zacarias 8:23. As pessoas disseram assim, ó. Eu vou atrás desse judeu. Vou pegar na orla dele 10 pessoas, porque eu sei que Deus está com você. As pessoas vêm para a igreja por causa de você, não é por causa de Cristo. O passar do tempo, a pessoa assim, não, rapaz, eu vou agora aceitar Jesus, porque eu vim por causa de Luiz Carlos, mas agora eu quero é Jesus. Mas você tem que ser um caminho, com o seu testemunho. Porque se você dá um mau testemunho, a pessoa não quer vir para a igreja. Hoje eu já estou firme, irmão. Pessoas dêem mau testemunho, eu deixo de dar, eu tenho que servir a Jesus. Com os outros ou não. Mas chega um dia que você acaba de você no começo é idolatra. Depois você assim, rapaz, eu não vou idolatrar mais nos carros, não. Vou agora adorar a Jesus. Você começa a ver que Luiz Carlos só foi só o caminho. Como muitas pessoas seguiram João Batista e começaram a adorar João Batista. Eu sou discípulo de você. João diz assim, não, olha lá, ó. Ali é o cordeiro, pode sair de mim. Vai adorar ele. Mas ele foi o caminho, João Batista. Aleluia. Aí a Bíblia diz assim, ó. Como vos tenho anunciado, senão a que credes em vão. Se não, se credes em vão. Irmão, você está crendo em vão? Hein? Ah, não, eu creio, mas não tenho lá aquela fé toda. Ou você crê ou você não crê. Porque Deus não opera na dúvida. Deus não opera na dúvida. Você não pode ter dúvida das coisas de Deus. Então a Bíblia está dizendo aqui, e se não credes em vão, então Paulo está dizendo, então você está crendo em vão. Porque se você não crê no Evangelho, está crendo em vão. Está aqui em vão. E existem muitos pregadores do século 21, irmão, final dos tempos, que eles dizem que Jesus é um mito. Não sei se você já viu esses pregadores. Eles falam que Moisés é um mito. Imagine, irmão. Tem muitos aí. Tem um canal no YouTube chamado de Mente Iluminada. Um jovem. E eles falam, irmão, desfazendo totalmente da Bíblia Sagrada. Aleluia! Mas nós aprendemos e vamos morrer crendo. Versículo de número 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Paulo está dizendo, eu estou entregando a você o que eu recebi. Então eu aprendo do evangelista Carlos e passo para os outros. Eu aprendo da missionária do evangelista Wellington e passo para os outros. É um aprendendo com o outro. Então Paulo está dizendo assim, primeiramente vos entreguei o que também recebi. Paulo está dizendo assim, a palavra não são minha não, são dos apóstolos do passado.
As palavras são o que está registrado em Mateus. Paulo vai dizer assim, a palavra é minha. Eu aprendi dos apóstolos, eu aprendi dos discípulos, eu aprendi das escrituras sagradas. Que nós pregamos as escrituras. Não falamos nada de nós mesmos. E Paulo está dizendo assim, primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Cristo morreu para o nosso pecado. Eu aprendi que Jesus, ele que morreu para o nosso pecado. Aí as pessoas vêm com questionamento. Ah, não, mas morrer na cruz era pessoas más e perversas. E muitos morreram também. Aí eles vêm querendo desfazer, né? Dizer que Jesus morreu na cruz, mas foi em vão. Porque todo mundo também morreu na cruz. Agora, se você for observar e pegar há 1000 anos atrás, que é registrado Salmo 22, que fala o sofrimento do Messias, o sofrimento de Cristo, há 1000 anos atrás já falava que esse daí ia ser diferenciado. A morte dele ia ser diferenciada e se cumpriu na íntegra algo de 1000 anos atrás. O Salmo 22 diz que esse seria perfurado no coração e saía sangue e depois saía água. No Salmo 22 diz que esse seria diferenciado. Não quebraria as pernas dele. Não era isso? Não quebrariam a perna dele. Então, profecias antigas se cumpriu sobre esse que foi diferenciado na cruz. E Paulo disse, olha, o que eu recebi, que Cristo morreu por nosso pecado, aí ele fala, segundo as Escrituras. Ele diz, é segundo as Escrituras. Paulo não falou, não, é segundo alguns livros. Porque Paulo era um homem culto. Era um homem que lia vários livros. Tem uma passagem na Bíblia, isso é 2 Timóteo, não sei se é 3,14, que ele diz assim, ô Carpo, quando você for em Troade, traz lá a minha capa, a roupa sacerdotal, traz lá os livros, e agora principalmente não esqueça os pergaminhos, que é a Bíblia. Então Paulo ele lia outros livros, e também ele lia o quê? O pergaminho. Mas só que quando ele chega ao ponto de dizer assim, ó, mas é segundo as Escrituras, não é segundo outros livros, é segundo os pergaminhos que eu já li, que diz que ele morreu na cruz por mim. Foi ele que acabou. Só ele merece adoração. Só ele merece ser exaltado. E nada pode nos tirar desse foco. Jesus que morreu por mim. Glória a Deus. Só ele que morreu por mim. Liana Derber, ela acreditou na religião dela. Os recabitas acreditaram nas religiões dele. E nós acreditamos na nossa. Nesse livro, nós acreditamos piamente que nem a morte vai nos parar. E ele ainda afirma no versículo 4, que foi sepultado. Ele disse, olha, ele foi sepultado. Ele morreu na cruz e ainda foi sepultado. Se você for observar, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 26, 27, os romanos chegaram para um soldado e disseram assim, olha, toma aqui um dinheiro aqui. Está escrito assim mesmo, não sei se vocês já leram. Toma um dinheiro aqui e diga para o povo que os discípulos pegaram ele. Porque ele não está aqui. Porque se vocês não disserem isso, vão achar que realmente ele ressuscitou, mas tinha ressuscitado. Mas os discípulos viram. E foram lá, primeiramente, Maria Madalena. Chegou lá, ela encontrou um homem, ela pensou que era o hortelão, ela pensou que era o jardineiro, e disse, vem cá, botaram na onde, meu mestre? Eu estou ali, não estou vendo. Ele virou para ela e disse assim, olha,
Maria, ele disse, como é que você sabe meu nome? Eu sou Jesus. Quando você entrou ali, você não viu? Eu aqui, ó. Vai lá e anuncia, meu povo. E ele pegou, anunciou, o pessoal não acreditou. Veio Pedro, viu, anunciou, o pessoal acreditaram. Aleluia! Então, ele foi morto e foi sepultado. Onde essa mensagem de dizer para os coríntios, dizer, não, rapaz, os discípulos que pegaram ele e esconderam o corpo dele, ele não ressuscitou nada. Mas a Bíblia afirma, lá registrado em Atos capítulo 1, versículo 3 ou 4, que diz que ele ressurreto, já vivo, já ressuscitado, levou 40 dias andando por Jerusalém. E pessoas olham assim, rapaz, não foi esse que morreu na cruz, estava 3 dias morto, olha pelo aqui, ele aqui fazendo um milagre novamente. Não tem como esconder, amado. E Paulo afirma, olha, ele morreu na cruz, ele foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia. Paulo tinha que afirmar para o povo que segundo as Escrituras... Aí você vê aqui no versículo 3, no final fala segundo as Escrituras, e no versículo 4 também fala assim, segundo as Escrituras diz que ele foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Paulo, rapaz, não estou falando de mim, não. Eu estou lhe mostrando aqui, ó, nos pergaminhos, ó, segundo os pergaminhos que diz. E as pessoas estavam acreditando que Jesus era uma farsa. E Paulo teve que pregar novamente para aquele povo. E Jesus não é farsa. Ô filho, ele pode não vir agora nessa remessa agora, porque está tudo preparado para ele vir. Mas se ele não vier, eu continuo acreditando que ele é o Messias, o Cristo enviado de Deus. Porque está todo mundo falando aí, irmão. São pregadores renomados, conhecedores das Escrituras, não sei como eles interpretam, mas estão dizendo aí que não vai chegar 2030, mas ainda que Jesus não chegue 2030, eu continuo adorando. Glória a Deus. Continuo adorando, filho. Eu vou continuar adorando, mas está tudo previsto para esse tempo. Um pregador renomado, não vou falar o nome, ele tem mais de 40 anos que prega sobre escatologia, final dos tempos. Ele afirmou que dessa geração não passa, 2028 vai ter o arrebatamento. Mas ainda que não aconteça, eu continuo adorando. Continuo adorando. Ah, mas se 2030 não aparecer, continuo adorando. Se eu estiver vivo até 2040, continuo adorando. Se eu estiver vivo até 2050, já estou na faixa de quase 90 anos por aí, eu vivo, continuo adorando. Eu vou permanecer adorando. Eu não quero saber de profecia de homem, eu quero saber de profecia da Bíblia. E a própria Bíblia diz que a vinda de Cristo, aleluia, até o próprio Cristo não sabe. Agora sabe agora o que está glorificado. Mas ele nem sabia a hora que ele vinha, agora ele sabe. Mas pelo andar da carruagem, pelas coisas que estão acontecendo, realmente, irmão, Jesus está à porta. Aí a Bíblia diz, ele foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, aí ele afirma, segundo os pergaminhos, segundo as Escrituras. Depois ele afirma outra coisa, no versículo 5, e que foi visto por Cefas. Ele está dizendo assim, rapaz, você conheceu Cefas? Porque Cefas, se eu não me engano, já estava morto. Cefas aqui já estava morto. E quem é Cefas? Pedro, né? Pedro já estava morto. Porque o livro de Coríntios já tinha quase 60, 70 anos. Já estava morto já. Mas você conheceu Cefas? Ele foi... Jesus... Cefas viu Jesus. Entrou no sepulcro e não viu Jesus lá.
Depois ele viu Jesus. Quando ele estava pescando, ele viu Jesus. E Paulo sempre testificando, segundo as Escrituras, diz que ele viu Jesus. E depois foi visto pelos 12 apóstolos. Eu tenho certeza que Paulo diz assim, segundo o que está escrito em Mateus, diz que ele aparece, as portas fechadas, ele entra, está na Bíblia. Eu estou lhe afirmando que está na Bíblia, povo de Corinto. Eu estou testificando a você que está na Bíblia. E que vocês precisam acreditar. E o povo estava difícil de acreditar aquilo. Aí a Bíblia diz, ele afirmando outra coisa, versículo 6, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Paulo dizendo, rapaz, Jesus foi visto por 500 irmãos. Tenho certeza que ele deve ter dito, está escrito em Atos capítulo de número 1, versículo de número 7 em diante, que Jesus, com aquela reunião de 500 pessoas, disse assim, olha, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Jesus começou a pregar para 500 pessoas, pregando, e de repente, no versículo de número 11, Jesus começa a pregar e começa a sair da terra, pensando que não, desapareceu entre as nuvens. Aí a Bíblia diz que eles começaram a olhar para a nuvem, a Bíblia diz que apareceu 2 anjos em forma de homem. Vocês estão olhando para onde? Eles pensavam que era um normal, não era homem normal. Então, não, porque Jesus estava pregando que subiu assim, olha, esse Jesus que subiu, um dia ele voltará. E tinha sendo visto por 500 irmãos. E Paulo afirma, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, os quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem no Senhor. Paulo, você quer que eu leve vocês, alguns irmãos que viram? Vocês querem que eu leve a vocês? Quer dizer, até mesmo os irmãos vindo aqui, dando testemunho, dizendo que viu, você diz, será que viu mesmo? Porque, infelizmente, irmão, existe tantos milagres que as pessoas contam, a pessoa fica com dúvida. Que duvide ou deixe de duvidar. Você foi o privilegiado daquele milagre, conte mesmo, que as pessoas acreditem ou deixem de acreditar. Você acha que a pessoa acredita quando eu conto o milagre? Que quando eu ia para o trabalho não tinha comida em casa? E todo mundo vai acreditar? A pessoa fala assim, você vai dar o que para comer? Eu disse, não, lá Deus vai providenciar. E Deus me colocou no estreito. E eu ali, tá bom, eu vou. Quando eu chegava no trabalho de noite, o soldado chegava para mim e falava assim, Luiz Carlos, sei que você é vigilante, mas o sargento Honorato, ele foi para casa, disse para você pegar a comida dele. Aí eu, olha a comida para mim. Aí às vezes que eu ia com comida, ele não ia embora. Às vezes que eu ia sem comida, Deus mandava o homem embora. Acredite quem quiser, irmão. E tem pessoas que não acreditam. Você está contando isso aqui, mas não acredita. E foi várias vezes. Várias vezes que eu ia com comida, Deus deixava ele lá. Às vezes que eu ia sem comida, Deus mandava ele embora e deixar a resposta para o soldado. Olha, Luiz Carlos, vai pegar a comida lá que ele deixou para você lá. É Deus na terra. É Deus na terra, irmão. Ainda que viesse uma dessas pessoas e contasse ao povo de Corinto, realmente o que o Paulo está falando é verdade. Eu estava presente no dia e tinha 500 irmãos, alguns morreram, mas tinha 500 aqui. E ele começou a subir, e pum, desapareceu entre as nuvens. O povo mesmo assim não vai acreditar. Mesmo você mostrando as escrituras, não vão acreditar, irmão. Por isso que a Bíblia diz assim, bem-aventurado, feliz aqueles que nunca viram, mas crê. Imagine se eu visse o mar vermelho se abrir. Se hoje eu chegasse em uma praia da vida e Deus mostrasse a praia se abrindo, o povo viu aqueles grandes milagres, irmão. Quando chegou do outro lado, disse assim, ih, rapaz, não foi Deus não, foi um bezerro. E começou a adorar um bezerro. Aí a Bíblia diz assim,
Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago e pelos apóstolos. Aí Paulo tem que dar referência de várias pessoas para ver se os coríntios acreditavam. Não, Paulo, só uma pessoa só que você falou aí, nós acreditamos. Aí Paulo via a dúvida no coração dos irmãos, disse, olha, eu estou lhe falando que segundo as escrituras, Jesus, ele morreu por nós. Não está acreditando não? Tá bom. Segundo as escrituras, ele foi sepultado. Não está acreditando não? Segundo as escrituras, ele morreu, terceiro dia ressuscitou. Não está acreditando não? Ele foi visto por Cefas. Não está acreditando não? Ele foi visto com 500 irmãos e alguns ainda vivem. Que eu trago aqui? Não está acreditando não? Ele foi visto por mim, por Tiago. Não está acreditando não? Ele foi visto por os apóstolos. Não está acreditando não? Imagine, irmão. Pessoas com coração duro. Precisou ouvir vários irmãos dar testemunho. A irmã Magna aí falou aqui, olha, eu vi realmente Jesus. Ah, não acredito não. Aí depois veio Kleber, eu vi Jesus. Ah, não acredito não. Aí veio o evangelista Carlos, eu não acredito não. Quer dizer, pelo amor de Jesus, irmão. Nós não pregamos o que é nosso. Nós pregamos as escrituras sagradas. Se você não acreditar nessa Bíblia aqui, é em vão a sua entrada nesse lugar. Porque nós não pregamos de nós mesmos. Nós pregamos as escrituras sagradas. Oh, glória a Deus. Nós pregamos as escrituras sagradas. E agora o apóstolo Paulo está afirmando agora, dele mesmo, no versículo 8. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim. Paulo disse, se você não está acreditando, agora eu vou falar de mim agora. Porque vocês acreditam tanto em mim, agora eu estou dizendo a você que ele apareceu a mim. A pessoa ainda ficou, será que foi verdade? E coração duro. Coração duro das pessoas. Paulo, olha, ele apareceu a mim. Também. Como um nascido fora do tempo. E nessa época, quando ele estava falando que apareceu a ele, nós sabemos que é uma passagem da Bíblia, né? Ele vai começar a falar, eu estava querendo destruir Jerusalém. E vocês sabem muito bem a minha conduta. Eu matava os crentes. Paulo falando. Eu matava os crentes. Ou vocês não conhecem minha história? Não, será que é verdade mesmo? Dúvida. E existe muita gente com dúvida. Muita gente que você prega, mas será que é verdade que está falando? Aí a Bíblia diz que ele disse, olha, eu estava querendo entrar em Jerusalém para matar os cristãos, eu vi uma luz gigantesca. E aí caí do cavalo, fiquei 3 dias cego, para ver se as pessoas acreditavam. Porque era um povo de coração duro. Aí ele diz, no versículo 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Eu era perseguidor, agora não sou mais. Eu agora acredito, não nos fariseus, não mais em Gamaliel, porque quem ensinou o caminho do farisaísmo a Paulo foi Gamaliel, que foi o professor dele de teologia. E ele disse, não sigo mais Gamaliel, eu sigo as escrituras sagradas. Aleluia! E esse homem foi até o final, acreditando. Você vai ser degolado. Ele disse, pode me matar, porque eu sei em quem tenho crido. E que ele preparou para mim uma coroa. Aí ele diz, combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Combate. Bum, bum. Destruindo um demônio aqui, um demônio lá, um demônio aqui, um demônio lá. Foi destruindo. E que nós precisamos ter essa força de destruir demônio. Não está na Bíblia, mas ele foi matador de demônio. Paulo foi. Apelidado como matador de demônio, ali foi o homem. Uma certa vez, uma jovem, para poder se exaltar, falou assim, olha,
eu sei que você é homem de Deus. Ele disse que tem alguma coisa errada. Ela está falando para me exaltar, entrar no meu coração. O Espírito sai dela, mulher, caiu lá. Aí veio a pessoa e colocava demônio na vida dela. Barra Jesus. Era o nome de um homem. Barra Jesus. Rapaz, como é que pode? Tirou meu lucro. Essa mulher aí falava coisas aí, ó, adivinhava, tirou meu lucro. Eu quero aceitar esse Jesus. Como é que um dinheiro, ele diz assim, olha, dinheiro aqui não. Aqui não é por dinheiro não, não vai acabar de dar dinheiro para dar o Espírito Santo não. Vai se converter, barra Jesus. Pessoas estão querendo comprar Deus, irmão. Comprar Deus com seus dízimos. Existem muitas igrejas onde pessoas querem opinar. Pastor, essa palavra aí também não dá para você pregar aqui não, viu? Porque eles dão um dízimo alto. Aí quer opinar. Não tem opinar. O meu patrão é Jesus. Se Jesus tirar um que dá um dízimo alto, Deus manda outro. Eu só sei que as portas só fecham quando Deus quer. Aleluia! Glórias a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Aí Paulo diz assim, rapaz, eu era perseguidor da igreja. No versículo de número 10, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Paulo diz assim, rapaz, é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Não estava se exaltando. Depois assim, não, rapaz, eu sou o cara. Eu sou o que mais abri igreja. Eu era o único dos discípulos, dos apóstolos, dos profetas, que teve 9 dons, foi eu. Mas ele diz assim, não, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Foi a graça de Deus que me encheu. Foi a graça de Deus que me deu esses dons todos. É a graça de Deus que eu chego no lugar e abro igreja. Ele nunca se exaltou. Hoje os homens se exaltam. Os homens se exaltam hoje. Uma certa vez contaram uma história de uma senhora, uma senhorinha, que ela não queria nem oportunidade. Ela não orava, não louvava, fica só sentadinha no cantinho dela ali. Mas ela lá ali sozinha, ali orando, Deus, enche a igreja, a igreja encheu. Aí o pastor teve um sonho. Nesse sonho ele teve um sonho e viu várias casas, umas mansões e umas casinhas. Aí o anjo falou assim, pastor, eu vou levar você para uma casa, uma dessas casas é sua. Aí a casa mais inferior deu ao pastor. Pastor Chante, eu sou o pastor da igreja. Não, porque essa mansão aqui, a maior, é essa irmã. Não, ela é da minha igreja. Ela não louva, não prega nem nada. Sim, mas é através da oração dela que a igreja está enchendo, não é por causa de você. Então Paulo está dizendo assim, olha, eu sou o que sou, rapaz. Porque eu sou o cara, mas eu sou por causa da graça de Deus. Eu boto a mão nas pessoas, a pessoa é curada. Mas é pela graça de Deus, eu sou. Mas é pela graça. Dava toda a glória a quem? A Deus. Aleluia. Mas hoje os homens de hoje não dá glória a Deus. Não, eu sou o cara, pode me chamar que vai ter cura, viu? Ela pode me chamar que eu vou pregar, vai se converter muitas almas. Ô filho. Aí Paulo diz assim, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Oh, Deus não foi em vão. Porque o Senhor conhece meu coração. Aí ele começa a dizer assim, antes trabalhei muito mais do que todos. Ele fala, não, realmente eu trabalhei mais do que todos vocês. Eu trabalhei mais do que todos vocês, discípulos. Eu era incansável, Paulo falando. Depois assim, todavia, não eu. Olha ele desfazendo nele. Ele diz, eu trabalhei mais do que você, mas todavia não foi eu. Aí ele fala, a graça de Deus que estava comigo. Parecia que ele estava se exaltando, né? Eu trabalhei mais do que vocês. Eu penso assim, está se exaltando assim, mas não foi eu. Todavia, foi o Espírito Santo em mim. Estou tremendo essa mensagem aqui. Ele nunca se exaltava. Um homem poliglota, falava vários idiomas. Um homem que abriu várias igrejas. O único que teve 9 dons, mas não se exaltava.
Ele dizia, não, o que eu tenho é pela graça. O que eu tenho é do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Mas a graça de Deus estava comigo. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos, assim havemos crido. Ora, se pregamos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. As pessoas estão dizendo assim, rapaz, não existe ressurreição. Pessoas de Coríntios. Não teve ressurreição. Então quer dizer, eu estou pregando tanto para vocês e vocês não acreditam em ressurreição? Eu lhe mostrei no versículo 3, Paulo falando com o povo lá, nas escrituras, que ele morreu por nossos pecados. E até agora eu saí do versículo 3, estou chegando no 15 e vocês não crêem? É em vão a minha pregação? Está fazendo o que aqui? Que vocês não creem, então saia. Não estou falando com vocês, estou falando que Paulo está falando do povo lá. Imagine, Paulo falando tudo, mostrou que viu Jesus, mostrou que Cefa viu Jesus, que os discípulos viu Jesus, que Tiago viu Jesus. Ele falou várias pessoas, 500 pessoas também viram Jesus. E a pessoa assim, aí Paulo assim, rapaz, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. A pessoa ainda está questionando ele na pregação dele. Ele mostrando no livro mais velho do mundo, e o pessoal ainda estava desacreditando em Paulo. Que nós não sejamos como o povo de Coríntios, mas nós seja como o povo de Bereanos. Não seja como o povo de Tessalonicenses, não seja como os povos de Éfeso, de Filipe, da Ásia Menor, mas seja como o povo bereano. Por que o povo bereano? Toda vez que Paulo ia pregar, ele dizia, está escrito na onde, Paulo? Me mostra o versículo aí, rapaz. Tem que fazer assim, me mostra no versículo aí. Eles corriam a Bíblia. Amém? Corria a Bíblia. Eu não sei como chegou essa mensagem no seu coração, irmão, mas tome posse dessa mensagem. Para nós pregarmos a mensagem dessa, nós ficamos a semana toda lutando, relutando. Muitas vezes levanta em madrugada, dá uma lidazinha, depois vai dormir, depois vai de novo, vai lendo a Bíblia, lendo e relendo para ver se traz uma mensagem cristocêntrica para você e a forma glorifica o nome do nosso Deus.